Fala rapaziada, vídeo off-topic aqui, tá? Totalmente diferente do que é do nosso canal, mas como eu já falei para vocês anteriormente, trabalho com manutenção de painéis náuticos e algumas outras coisas e ultimamente a gente tem feito alguns projetos aqui e por conta disso fiz a aquisição de impressoras 3D para poder fazer algumas peças, algumas coisas que a gente precisa aqui. E enfrentei alguns problemas. Então para você que, de acordo com o título que eu coloquei aqui agora, né, tá com esse problema do filamento ficar travando depois de uma altura de impressão, vou dar algumas dicas juntando tudo que eu aprendi até o momento, dicas rápidas aqui para que você possa fazer aí na sua casa e talvez resolver esse BO que eu já vi gente que abandonou a impressão 3D por causa desse defeito na Ender 3, tá? Que é uma das impressoras que mais dá esse problema. Tem algumas outras também que dão esse mesmo problema, mas principalmente na Ender 3. Então vamos lá. Tá aí, galera. Tá imprimindo perfeitamente aqui agora, tô fazendo uma peça aqui de trabalho. O que você vai fazer é o seguinte, tá? Você percebeu que tá indo filamento. Daqui a pouco, com uma certa altura de impressão aqui, mais ou menos uns 5 ou 10 milímetros de altura, começa aqui, ó. Tec, 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 na extrusora anterior aqui. Se eu não me engano, isso aqui é garganta, aqui é hot end, né? Isso, extrusora seria aqui. Então, na extrusora começou a fazer esse tec-tec e a impressão não desce, não é umidade, tá? Às vezes pode até ser umidade, mas, a umidade do ar tem que estar muito alta. Se eu pergunto aqui, por exemplo, para Alexa, Eco, umidade do ar. A umidade é de 48%. Ó, 48%. O filamento, ele aguenta de 50% a 60% sem dar problema, tá? Então, 48% não é a umidade do ar, tá bom? Então, começou o tec-tec aqui. E você olha aqui, ó, na reta da impressão aqui, ó. Você vê que ele está saindo só uns pinguinhos, ele não está imprimindo direito. Vamos lá. Você vai desmontar aqui, ó, vai tirar esses dois parafusos e você vai remover aqui os coolers, tá? Você vai ter acesso ao hot break, ao bloco, né, que seria o hot end e toda essa parte aqui que forma o bico de impressão, a cabeça de impressão da sua impressora. Depois que você desmontou isso, eu vou mostrar para você o que é que você tem que fazer. Eu vou tentar colocar na tela aqui agora para você dar uma olhada exatamente em como deveria ser feita essa manutenção, tá? Eu vou mostrar por partes, eu vou colocar aqui um print na tela e vou gravar a tela aqui para poder mostrar para você exatamente o que deve ser feito. Então vamos lá. Rapaziada, muito simples aqui, tá? A gente tem aqui toda a parte da cabeça de impressão. Parte de baixo aqui começa com o bico, depois tem dois parafusos que acoplam, né, que seguram o bloco de impressão ali do hot end, que aquece, né, o bloco que aquece, seria o hot end. Fica travado na garganta, que é essa partezinha, esse tubinho de metal, chama-se garganta. Na lateral aqui a gente tem as partes de aquecimento e termostato, né? Em cima a gente tem o hot break, que seria o dissipador de calor, e depois disso a gente tem a entrada do tubo PTFE, que é aquele tubo de plástico que é o guia para vir o material que vai entrar aí na cabeça de impressão para derreter lá embaixo. Veja bem, o tubo PTFE ele tem que entrar aqui e ele tem que encostar lá embaixo na cabeça de impressão. Quando o tubo PTFE ele desce até a parte de baixo, aqui onde está esse quadradinho, ó, ele tem que encostar aqui, tá? E quando ele encosta, esse tubo PTFE ele fica encostado, essa parte azul é o tubo PTFE, ele tem que ficar encostado, ele não pode erguer nem um pouco, senão ele acumula material ali e gera uma resistência para passagem de material. Esse é o primeiro grande problema. Segundo grande problema, mesmo que às vezes aqui esteja bem encostadinho, não dê problema de erguer, esses dois parafusos malditos aqui, ó, das laterais, que seguram o bloco na parte de cima do hot break, eles ficam transferindo o calor para cima. Então, o bloco aquece, esquenta os parafusos, sobe a temperatura, esquenta aqui. Tanto é que se você colocar a mão na parte de cima aqui, ó, onde fica a entrada do PTFE, você vai perceber que tá quente pra caramba. Não pode ficar quente. Você tem que encostar, não pode sentir temperatura quase nenhuma. Ficar morninho no máximo, entendeu? Você tem que encostar de boa. E encostou, tá queimando, tá errado. Nem adianta continuar que vai dar pau de novo. Esse filamento aqui, que é o verde, ele estufa
nessa parte aqui, para você ter certeza se seu defeito é esse. Quando começar a travar, segura lá na extrusora, aperta o gatilho da extrusora, que é para folgar, né? E puxa. Na hora que você puxar, você vai vir bem duro e a ponta do material, né, do filamento, vai estar mais grossa. Ela vai estar grossinha, vai estar dessa altura aqui mais ou menos assim, bem grossinha. É porque ela estufou ali e travou. Por isso que fica tec, 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 tec. Ele está tentando mandar material e não consegue, porque estufou. Por quê? A temperatura da parte de baixo subiu para a parte onde não deveria subir, né, que seria no hot break, ou seja, deveria parar ali a temperatura, e por isso está derretendo um pouco o filamento, dando uma fervida no filamento em cima. O filamento força, estufa e trava. Por isso que ele não desce. Soluções. Vamos às soluções. Primeira coisa que você vai fazer. Abre tudo, desmonta tudo, solta todos os parafusinhos ali e limpa bem. O bico, se não está entupido, não precisa ficar se matando de limpar ele não. Dá uma escovadinha ali, tá? E acabou. Ele não está entupido, ele vai derreter, ele vai passar o filamento. Dá uma raspada na parte de cima dele, onde tem a rosca. Você vai raspar a parte de cima, essa parte aqui, ó, para tirar o material, a sujeira que vai estar aqui por cima, tá? E deixa limpinho, você vai conseguir ver ali douradinho, né, que é a cor do bico. Beleza. O PTFE tá jóia, olha ali dentro, vê se não tem calcificação, se o material tá passando lisinho, não tem problema então. Se você quiser, é bom cortar perfeitamente reto, o tubo PTFE tem que estar cortado perfeitamente reto, corta só uma pontinha, só para tirar o excessinho ali de sujeira que fica na ponta ali, corta retinho. Se ele ficar torto, ele já fica torto nessa parte de baixo e acumula material. Não pode acumular material aqui, ele tem que ficar perfeitamente encostado. Tem até um cortador que você encontra no Thingiverse e em alguns outros sites. Encostou bem aqui, tá? Você vai fazer uma coisa bem interessante que eu aprendi aqui. A garganta, que é essa parte de metal aqui, ó, essa parte de metal aqui, que é a garganta, você vai rosquear até uma determinada altura, que quando você colocar o bico, o nozzle, quando você rosquear o nozzle ele não vai conseguir ir até o final. O bico não vai conseguir chegar até o final. Você vai perceber que ele vai ficar 1 milímetro mais ou menos assim, talvez um pouquinho mais de 1 milímetro para fora. Se isso acontecer, perfeito. Você aperta o bico na garganta. Você não está apertando o bico pegando aperto direto no bloco. Você está pegando aperto na base da garganta. Então é uma rosca travando a outra. Entendeu? Fez isso, você tem que colocar de uma forma que a parte de cima do dissipador de calor ele fique travado, reto, tá? Do jeitinho que tá aqui, ó, retinho para frente, tá? Porque você vai ter que deixar sem esses dois parafusos. Isso é uma dica minha que eu fiz aqui, deu certo. Se você quiser fazer por conta e risco sua, pode fazer, tá? Não me responsabilize se quebrar ou alguma coisa do tipo. O meu não quebrou. Agora, se você quebrar o seu, foi você que não soube fazer, tá bom? Eu não me responsabilizo. Mas eu deixei sem esses dois parafusos, porque esses abençoados aqui estavam passando calor para cima. Deixei perfeitamente reto, tá? Coloquei ele retinho assim, travei bem aqui o bico com a garganta ali e depois apertei o parafusinho frontal, esse aqui, ó, que fica bem aqui, ó. Travei ali a garganta bem retinho com uma distância interessante, como se fosse com aqueles dois parafusos abençoados, mas sem eles, deixei sem eles. Então você vai perceber que ele vai ficar travado, tá? Vai ficar bem travadinho ali. Perfeito. Feito isso, você vai colocar toda a parte do tubo aqui certinho e o PTFE, ele tem que vir até encostar aqui. Tá? Você coloca por último o PTFE. Empurrou, encostou no bico, acabou, tá certinho. Dá uma puxada e vê se ele tá voltando aqui na parte de cima. Tá? Ele não pode voltar a parte de cima, ele tem que ficar travado. O PTFE tem que ficar travado ali dentro, tá bom? Travou aqui, joia. Pode meter material aí, pode remontar tudo de novo, tá tudo limpo, tudo jóia. Pode remontar tudo de novo, faz o teste e volta aqui para poder falar se deu certo. Porque, olha, que dor de cabeça. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa tenha passado batido aqui no vídeo, eu explico aí sem problema, tá? Resumindo, é isso. O material acumula aqui embaixo, fica difícil de sair e começa o tec-tec. Às vezes ele até tem encostadinho, não tem muito material aqui, mas a temperatura sobe, não é defeito no cooler, tá? Não é defeito no cooler. É simplesmente uma manutenção e uma limpeza que você tem que fazer e encostar bem o PTFE e arrancar esse demônio desses dois parafusos aqui.
Tem um tipo de garganta que é de 2 metais, tá? Que é um metal que vai rosqueado no bloco e o outro metal de cima não passa a temperatura. Ele trava a temperatura no meio. Você vai pagar mais ou menos uns 80, 100 reais nessa gargantinha, que vem no Mercado Livre. Você vai perceber que ela é cromada e depois prata. Né? É um cromadinho cobre e depois prata. São 2 cores, são 2 metais diferentes. Ajuda bastante também. É o mesmo tipo de garganta, vai encostar também no bico, tudo certinho, só que ele não vai transferir a temperatura para cima. Eu deixei sem o parafuso, fiz toda a limpeza, remontei tudo e o resultado tá aí. Já é a terceira ou quarta impressão, acho que é a terceira impressão que eu tô fazendo, sem dar nenhum problema por causa dessa benção. Uma das principais coisas é a garganta tem que estar rosqueada a ponto do bico encostar nela. Não pode ter distância do bico para a garganta, tá? Rosqueou o bico está indo até o final, significa que ele não está encostando na garganta. Se ele não está encostando na garganta, ele tem que encostar. Porque senão vai ficar acumulando material ao redor, fica daquele jeitão, já trava tudo e não vai. E também tem a questão de passar a temperatura para cima, tá bom? Resumindo, é isso. É uma coisa mecânica, é uma coisa simples, tá? Não tem muito segredo. Uma coisa bem idiota aí, você vai conseguir fazer de boa, tá bom? E resumindo, rapaziada, no final das contas é isso. Nada mais além de manutenção. Não deixe de fazer a manutenção no cabeçote da sua impressora. Provavelmente esse problema aconteceu com você depois que você trocou o bico, depois que você trocou de filamento, depois que você moveu a impressora de alguma forma, ele afasta um pouco o tubo PTFE, acaba juntando material, ou ele simplesmente, na hora que você mexe, ele acaba fazendo alguma coisa que passa mais temperatura para a parte de cima, né? Às vezes na torção ali, na remoção do bico, ou algo do tipo. É manutenção, gente. Desmonta tudo, deixa tudo perfeitamente montado, tudo juntinho, certinho, do jeito que ele veio de fábrica, que ele volta a funcionar. Infelizmente é um defeito crônico, vai continuar acontecendo e a cada período de tempo você vai ter que fazer, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Por favor, não deixe de se inscrever no canal se quiser aprender mais a respeito de prosperidade, vida, finanças. Eu estou aqui para compartilhar o máximo de conhecimento com vocês e de vez em quando vou estar fazendo uns off-topics aqui, tá bom? Um abraço, até mais!